Ontem à noite saiu o resultado da última pesquisa de intenção de votos do Datafolha. E claro que deu Luiz Inácio Cachaça da Silva na cabeça para 2026. Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas que a gente não está tratando de direita contra a esquerda. É direita contra a bagaça toda. É Faria Lima, é Terceira Via, é a média do regime, é o judiciário. E esse pessoal está usando inclusive Renan Santos para manter Luiz Inácio no poder. Sou eu que estou falando isso? Não sou eu que estou falando isso. São os fatos. Então fica comigo até o final desse vídeo que você não perde por esperar. Agora é o momento de você dizer para a plataforma que esse conteúdo precisa ser distribuído para mais pessoas. Como você faz isso? Esmagando o like. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta. Porque como sempre, meu amigo, quando eu venho aqui de sábado, é porque a giripoca piou. Mas pior feio. E vamos falar começando dele, Renan Santos, que veio com uma candidatura jurando que ia combater o PT. Mas o chefe fez uma análise muito pertinente sobre o comportamento de Renan Santos. 99% da campanha dele, ele passa atacando Flávio Bolsonaro, que é realisticamente o único capaz de vencer Lula. Veja, Folha, Metrópolis, que a gente vai falar da Metrópolis já também, todos estão ajudando o Renan. Mas por que eles estariam ajudando o Renan? Porque eles acham o Renan uma boa via, uma boa opção? Eles acham que Renan pode realmente dar um jeito no Brasil? Não, queridos, é que fortalecendo o Renan enfraquece, por exemplo, em São Paulo, os votos em Flávio Bolsonaro, principalmente da galerinha mais jovem. Vamos avançar que você vai entender bem. O Renan veio para o cenário político agora, né, nessa campanha, dizendo que tem que tirar o PT do poder. Mas ora, se o problema é tirar o PT do poder, por que ele não bate no PT? Ao invés de ficar 99% de sua campanha batendo em Flávio Bolsonaro. E não é de se espantar, porque isso a gente esperava, não só de Renan, mas também como de Caiado e de Zema. Vamos seguir aqui. No dia 27 de junho de 2026, nós ficamos sabendo, através da Carta Capital, que a Justiça negou um pedido de Renan Santos para remover publicações sobre a acusação dessa violência aí contra a mulher, né? E eu nem sabia que ele tinha pedido para derrubar as publicações. Então, é bom que o seu jovem, o jovem que está na sua casa, que você faça o dever de casa, tá? Esse jovem que você tem acesso, chama ele no cantinho e conversa. Mostra isso aqui, ó. Quer dizer, então, que você acha que uma opção para mudar o status quo do meu país, que está todo bagunçado, você acha mesmo que uma pessoa que faz isso tem condição de mudar alguma coisa do que já está posto? Encurrala essa meninada aí para mim, vai. Aí eu quase tive uma síncope quando eu li esse post do Chico Graziano. Uma foto, um post. Renan mudou o patamar, virou gente grande na política nacional. O agro moderno e tecnológico agradece. E aí ele mostra uma foto postada no perfil do Blairio Maggi. Maggi, lembra dos caldos Maggi, caldo de galinha Maggi? É o dono do conglomerado. E é óbvio que esses metacapitalistas, esse pessoal que é muito beneficiado com desconto de imposto, financiamento em BNDES, e óbvio que se eles dominam o mercado, o interesse é continuar dominando o mercado e ganhando muito dinheiro centralizado neles mesmos para eles também se transformarem em rentistas, além de empresários que dominaram tudo. É óbvio que para eles uma taxa Selic de 14,25% é muito interessante, porque além deles monopolizarem todo o comércio no segmento deles, toda a indústria, todo o negócio no segmento deles, quando eles forem pegar o lucro deles e investir, eles ainda têm uma baita taxa Selic para ter de retorno. E o que o Blairio Maggi faz? Ele apoia Renan Santos. Será que ele quer mesmo que Renan Santos vença alguma coisa? Não, ele está mandando um recado para os empresários e para os dentistas como ele. Olha, vamos apoiar esse cara aqui, porque aí a gente divide os votos de Flávio Bolsonaro e Lula ganha no primeiro turno. Este é o recado. Seguindo aqui, olha só, que não sou só eu que estou falando. O PT aposta em Renan Santos para tomar eleitores de Flávio Bolsonaro em São Paulo e ajudar Lula. Petistas de São Paulo esperam que a candidatura de Renan desidrate base eleitoral de Flávio no maior colégio eleitoral do país. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou sendo clara o suficiente? Vamos seguir.
Quem não está muito satisfeito aí com esse negócio é o Hermínio Fraga, que assinou a cartinha da democracia, fez propaganda da cartinha de democracia, declarou voto em Lula, porque disse que mas Lula vai ser o melhor de todos. Imagina, super, super responsável. Ele pelo menos não pensa em dar um golpe no país. Nós estamos tudo golpeado aqui de tudo quanto é jeito, mas para o Hermínio Fraga sempre foi a impressão dele de que Lula jamais golpearia o país. Olha só. Ele disse, entre outras coisas, que a situação fiscal é bastante grave. Embora o governo tenha criado o arcabouço fiscal, chutou o pau da barraca logo de cara e os resultados estão aí, na forma de juros altos. Meu amigo, Stalin deve estar se revirando no túmulo até hoje, dizendo como que eu não pensei nisso. Eu poderia ter feito tudo na base da caneta, mas veja, lá fui eu partir para a ignorância. Se eu tivesse feito tudo na base da caneta, eu estava no poder até hoje, porque esta é a meta. E só o Hermínio Fraga e a turminha dele parece que não sabiam. Olha, é porque esse povo é um problema. Eu ia dizer, você acha que eles não sabiam? Aí eu tenho dúvida se eles sabiam mesmo, porque, né? Ó, são muito burrinhos. Eles sabem ganhar dinheiro, mas não entendem nada de fundação e fundamentos de ideologias. E aí está agora o Hermínio Fraga apavorado com o caminho que o Brasil econômico está tomando. É preciso lembrar que, para ajudar a desidratar os votos e as bases de Flávio Bolsonaro, Renan Santos não está sozinho. Ele tem como companheiro de ombro Zema e Caiado. E por que Zema e Caiado também apostam na manutenção do status quo? Porque o atual status quo ama a China. Está vendendo o Brasil para a China. Está entregando tudo do Brasil para a China. E Zema e Caiado fecharam acordos com a Huawei. Eles precisam cumprir esse acordo, entendeu? Então, eles estão com um fiofó sujo, com a calça suja, até o último fio de cabelos, para não falar outra besteira aqui para vocês nesta manhã de sábado. Então, Renan Santos, Caiado e Zema, eles estão ali ombreando na mesma meta de vencer Lula? Não, meu pequeno padawãozinho. Eles estão na mesma meta de desidratar a base de Flávio Bolsonaro. Esta é a questão. Para você ter uma ideia do naipe da administração do governo Lula, e eu não entendi por que esse pessoal achou que seria diferente, ontem Lula sancionou a lei que proíbe venda e comercialização e produção de foie gras. Foie gras é um patê de fígado, né, de ganso ou fígado de pato, que é delicioso, é uma especiaria. Só quem agora vai poder comer foie gras é Janja, que viaja, né, às nossas custas para o mundo todo, ela vai poder comer onde vender. Aqui vai ser proibido. Mas Valéria, o pato fica em sofrimento. Só quem pode sofrer para satisfazer o desejo dos donos da bagaça toda é a paca. A paca pode sofrer, pode ser caçada, pode ser abatida. O pato e o ganso não podem. Mas é isso. Quando nós avisávamos, eles vão mandar no que você pode ou não comer, tá aí. Ou vai na base da caneta, da proibição mesmo, ou vai na base dos impostos, que acabam tornando o preço do produto proibitivo para 80% da população brasileira. O André Fernandes, lá no Ceará, ele descobriu que dentro do Ceasa de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, né, administrado pelo PT, tinha um ponto de distribuição de drogas ilícitas. Mais ou menos a situação que o Coronel Araújo encontrou no Ceasa de São Paulo. Fora as outras tretas, as outras maracutaias, que o Coronel Melo Araújo chegou lá e acabou com tudo. Mas, lá em Maracanaú, quem acabou com tudo foi o André Fernandes. E, inclusive, ele foi ameaçado. Enquanto ele estava dando a batida lá, tá vendo aqui, ó, os pacotinhos das coisas que era distribuído lá, passou um cara e gritou, vai morrer, hein? Valéria, por que você não passa o vídeo? Porque tem muita imagem, muita coisa que o YouTube derruba. Então, lá no meu X já tem o vídeo completo da ação do André Fernandes lá no Ceasa, tá? Administração do PT. Aí, no dia 23, a CNN veio e disse que 8 das 10 cidades mais violentas do Brasil ficam em estados governados pelo PT. Eu tô em choque. Quem poderia imaginar? Não sabia disso, sério? Não brinca. Que nós avisamos que isso ia piorar muito, e se alguma coisa não acontecer em 2026, vai piorar mais ainda.
Mas agora que a CNN resolveu dar nome aos bois, aqui direitinho, 8 das 10 cidades mais violentas ficam em estados governados pelo PT. É isso que o PT dá para a população. Aí, essa foi a mais interessante de todas as manchetes de ontem. Exclusivo. TSE/Observador Internacional sem convite para as eleições. Ou seja, quando o Flávio Bolsonaro falou para os embaixadores, olha, nós queremos todos os observadores possíveis, tragam todos. O Lula foi dar uma resposta para ele e disse, pode trazer o mundo inteiro para observar as nossas eleições. Só que não, né? Que aí ontem o TSE falou, olha, não é para trazer qualquer um, vai observar quem eu quiser, porque é soberania, entendeu? Nós estamos numa soberania total completa. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo do Pondé, que falou bastante sobre soberania. Segura aí que você não perde para esperar. Fica aí comigo. O presidente não apita nesse tema, pois quem tem a prerrogativa de autorizar missões internacionais é o Tribunal Superior Eleitoral. E este só aceita a presença de organizações que ele próprio convida. Ou seja, se você não for convidado para festa, você será barrado. A festinha da democracia, né? Quem já fez isso na história? Maduro? Olha aqui o DW, Venezuela barra observadores internacionais de eleição. Avião saindo do Panamá levaria ex-presidentes da América Latina para acompanhar pleito, mas teve decolagem negada por Caracas. Aliado de Maduro já havia prometido expulsar o grupo, chamando-os do quê? Fascistas. Quem mais fez? Daniel Ortega. Não convidou observadores internacionais para as eleições em Caracas. Daniel Ortega fez isso em 2016. 10 anos depois, ele simplesmente assume, o Ortega. Não vou mais fazer eleição, né, gente? Vocês estão pensando o quê? Que eu lutei até agora para chegar aqui e eu vou deixar tomar de mim na cara dura através dessa coisa banal que é eleição? Vocês estão malucos, não tem mais eleição, não. Mas, senhor Ortega, por que não terá? Porque eu preciso garantir a democracia, esses fascistas querem tudo tomar o poder através de eleições, eles querem tomar o poder através de eleições. Então, não tem mais eleições. É um intervalo de apenas 10 anos, 2016 para 2026. Senhores, o futuro dos nossos filhos e netos está em nossas mãos. Tudo que nós estamos vendo não é uma coincidência. Vamos ver o que Leonardo Dias disse. A esquerda adora fingir que é democrática, mas no fundo a maioria teve orgasmos múltiplos quando Ortega falou que não teria mais eleições. Sonho molhado de esquerdista é um partido único, que nem ela na China. Sem polarização nenhuma. Por isso, o esquerdista critica polarização. Preferem um país centralmente unificado e planejado, para que eles não tenham nenhum susto de repente, perder a eleição. Ora, do povo querer outra pessoa, a não ser eles. O modelo dos sonhos de todo esquerdista hoje, para dentro, é a China. Para fora, fingem que é a Suécia e a social-democracia. Mais uma máscara. Os mais radicais, inclusive, devem estar assoprando essas ideias nos ouvidos das lideranças comunoglobalistas em caso dos números ficarem muito ruins este ano. E aí? Ele pergunta, será que a Globo embarcaria no Brasil sem eleições, como já embarcou no passado? Bem, Léo, eu não sei do que você está falando. Se você está falando da época da gestão militar, querido, nunca deixou de ter eleições no Brasil, tá? Bora ajeitar isso aí. Mas se você está falando de outra época, eu tô contigo. Mas é isso, ó. Será que eles não estão assim babando? Ah, Daniel Ortega, tu é muito raçudo, parceiro, toca aqui. Essa é a administração do PT. E aí me sai o resultado da intenção de voto da última pesquisa do Datafolha de ontem. Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro 32% no primeiro turno. Tá, o que você precisa saber a respeito dessa pesquisa? Primeiro que é a primeira pesquisa depois que Donald Trump bateu o martelo com o tarifaço. Lula cavou isso o tempo todo falando impropérios, ofendendo, xingando Donald Trump. Não mandou nenhum representante lá na audiência que aconteceu. Quem fez isso foi Flávio Bolsonaro. E Lula queria isso. Por que ele queria o tarifaço? Por causa disso aqui que vocês estão vendo na sua tela. Porque aconteceu o mesmo em 2025. No momento em que Donald Trump aplicou as tarifas naquele momento, a intenção de votos de Luiz Inácio, segundo alguns institutos, subiu. Agora, a gente está com um repeteco disso. Só que eu tenho que pedir para vocês guardarem em perspectiva que, olha, não é bem assim que a banda toca, não. Tá? Porque hoje a condição de Luiz Inácio é muito pior do que a que era em 2025. Olha a destruição que está acontecendo com o Brasil. E o Datafolha quer me enganar que
a população brasileira vai preferir Lula? Bom, se a população brasileira está preferindo Lula, é porque a população brasileira não está recebendo a contento as informações do jeito que são, os fatos, e não a cantilena, que alguns jornalistas e alguns veículos do regime até estão voltando atrás. Mas a grande massa diz o quê? Flávio não presta, Flávio não vale nada. Vou falar mais a respeito desse assunto já já. E o Lula ele está brigando pela democracia. Lula pela soberania. E aí, no segundo turno, tem aqui, ó, Lula aparece com 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro. Em junho, o petista tinha 47% e o candidato do PL, 43%. Não importa onde nem quando o Datafolha faça a pesquisa. O Datafolha sempre vai dar Lula. Ainda bem que a gente tem outros institutos de medição, né? Mas vamos em frente. Olha o André Shoulders. Por que esse pessoal ainda tem confiança de colocar esses números para todo mundo ver? Olha o André. Flávio Bolsonaro emitiu 41 notas fiscais do escritório dele de advocacia durante 3 anos e 11 meses. Gente, é uma nota fiscal por mês, mais ou menos. Uma nota fiscal por mês. Então, o cara tem um escritório de advocacia e o escritório de advocacia dele não pode emitir uma nota por mês, mais ou menos. Por quê? Porque deve ser corrupto. Deve ser corrupto. Porque esse foi o último escândalo, né? Mas para quem que foi a nota? Qual é o valor da nota? Gente, o escritório de advocacia dele é um escritório privado, ele não é o juiz, ele não trabalha no jurídico, no judiciário. Ele pode ter um escritório de advocacia. Quem não pode é juiz. Quem não pode é ministro do STF, do STJ, do TRE, do TSE. Eles não podem. Mas Flávio, senador, pode. Mas o de Flávio não pode nem emitir uma nota fiscal por mês, que vira um escândalo. Agora, o que é que não vira um escândalo? O fato da Polícia Federal estar investigando uma suspeita de venda de decisões do Supremo Tribunal de Justiça para beneficiar o empresário Luiz Estevão, que só por uma grande coincidência é dono do Metrópolis. O grande portal de notícias que trouxe essa bagunça toda de nota fiscal de Flávio Bolsonaro. Sabe qual é o nosso trabalho? É levar os fatos para as pessoas, para ver se elas realmente estão pensando em Renan Santos, em Caiado, em Zema ou em Luiz Inácio. Olha só o que um amigo de velha data, longa data do PT falou a respeito dele. Com vocês, Luiz Felipe Pondé, que comentou sobre a defesa da soberania de Luiz Inácio. O governo brasileiro não tem soberania sobre seu território nacional. Não tem sobre a Amazônia, que está entregue às moscas e à bandidagem. Não tem em grande parte das cidades grandes, que também está entregue ao crime organizado. Tampouco a gente pode deixar de suspeitar que, inclusive, parte da própria máquina do Estado já está cooptada por profissionais formados pelo crime organizado. Ou, quem sabe, mesmo profissionais liberais. Portanto, o governo Lula usar a palavra soberania em defesa da soberania é puro papo furado e é justamente para dizer Trump não vai nos invadir. Esperamos que não e provavelmente não. Mas o ladrão da esquina vai roubar seu celular, seja lá quantas vezes você comprar, ou você pode levar um tiro no dia a dia, certo, de um bandido, e não vai ter ninguém, absolutamente, para impedir isso, provavelmente. Portanto, cada vez que você ouvir na campanha do presidente Lula a palavra soberania, saiba que tem alguém dizendo que você é um otário. É incrível tudo que esse homem falou, porque é exatamente como uma otária que eu me sinto. E você? Deixa nos comentários para mim. Olha, gente, a gente tem que conversar sério, porque as coisas estão ficando cada vez piores e eles não estão escondendo mais a vontade de estabelecer algo mais rápido, como um partido único, um poder único. E eu não duvido que eles façam. Não duvido. Então, como que devemos reagir? Nós temos que fazer o nosso trabalho. É o caixa do supermercado, é o balconista da farmácia, é o cara no ônibus, é no ponto do ônibus, é no ponto do Uber, é o motorista do Uber. Ontem eu fiz a minha primeira sessão de fisioterapia. Você pensa o quê? Que eu já não dei minhas cutucadas lá na clínica? Claro que eu dei. Cheio de jovem. Um veio me falar, mas eu tô achando o máximo, Renan Santos. Aí eu, é mesmo? Tá bom, senta aí. 15 minutos de conversa. Aí ele, eu não acredito. Então tem que ser Flávio.
É o nosso trabalho, é o corpo a corpo. Nós precisamos levar o maior número de votos para serem contabilizados. Porque senão, senhores, nós poderíamos ter muitos problemas, e problemas assim, chegando em ponto de não retorno. Então, por favor, primeiro, não desanima, porque desistir nunca foi uma opção, não tem no nosso vocabulário isso. Segundo, se você não tem um palácio na Suíça e nem uma mansão na Flórida, em Miami, né? Filho, filha, é por aqui mesmo que a gente vai ter que arregaçar as mangas e lutar. Combinado? Vamos combinar assim? Corpo a corpo desde agora para a eleição de Flávio Bolsonaro? E de tacada eu já digo para vocês, não se deixem impressionar muito com o resultado de Datafolha, não. Porque lembram, em 2018, Bolsonaro era o último colocado quase sempre. Então, podem guardar essa ansiedade toda. E antes de ir embora, ainda vou lembrar vocês da possibilidade de você aprender a ganhar dinheiro pela internet através do link que eu deixo na descrição e no comentário fixado, ou apontando sua câmera para esse QR Code aqui, que você vai ser direcionado para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, e lá nós vamos liberar 3 aulas para vocês, para você entender melhor quando a gente fala, olha, o que o conteúdo entrega? Você vai aprender a ganhar dinheiro com o YouTube sem aparecer, sem falar. Você vai aprender a ganhar dinheiro vendendo, mas sem precisar vender. Você vai aprender a ganhar dinheiro pela internet, criando conteúdo, mas sem precisar criar conteúdo também. Então, são muitos detalhes, não perde tempo. Vai lá no link, assiste as 3 aulas. Se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Contrário, a gente está aqui todos os dias a partir das 7 da manhã. E não esqueçam, amanhã a gente se vê de manhã também, porque tem muita coisa para a gente atualizar para vocês. Combinado? Não percam mais tempo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduardopravaleria@gmail.com. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos assiste de fora do Brasil e pensa aí em dar uma forcinha para o nosso jornalismo independente. Tá bom? Bora para os comentários? Melhor hora desse programa. Beijos no coração. Fui.